Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 16 de outubro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui na bancada comigo, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação da 103,7 dessa quarta-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Conab, primeira estimativa para a safra de grãos 24/25 indica produção de 322,47 milhões de toneladas. Caixa reduz crédito para compra de imóveis e vai exigir entrada maior. Governo baterá o martelo sobre o horário de verão nesta quarta-feira. Governo de Goiás abre edital de 10 milhões de reais para atender entidades filantrópicas. Operação mira suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro em Goiás e no Pará. 5 operações cumprem mais de 70 mandados contra suspeitos de homicídios, furtos e assaltos, com mais de 50 milhões em prejuízo. Governo envia projeto que aumenta a pena para os crimes ambientais. Segundo turno não terá voto em trânsito, a ausência deve ser justificada. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o principal agente de financiamento imobiliário do Brasil, a Caixa Econômica Federal, vai alterar a partir de novembro deste ano as regras para a liberação desse tipo de crédito. O montante total financiado passará de 80% do valor do imóvel para 70% no sistema de amortização constante. Com isso, o comprador terá de dar uma entrada de pelo menos 30% do total. No sistema Price, a cota sofrerá uma redução de 20 pontos percentuais. Com isso, a Caixa, que cobria 70% do total do imóvel, passará a financiar apenas metade do valor, ou seja, 50%. O cliente agora vai precisar custear metade do valor do imóvel nessa modalidade de financiamento. Além disso, o crédito liberado pela Caixa por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo só poderá ser usado em imóveis de valor de até 1,5 milhão. E a decisão sobre a retomada do horário de verão deve ser tomada nesta quarta-feira. O governo federal avalia a volta da medida para reduzir o impacto da seca sobre o consumo de energia. O horário de verão foi extinto em abril de 2019, no início da gestão de Bolsonaro. A proposta precisa passar pelo crivo do presidente Lula. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia cravado que a decisão sairia nesta semana. Isso porque, caso decida pelo retorno da medida ainda este ano, ela precisaria ser implementada até o início de novembro. Segundo o titular da pasta, após o decreto, haverá um período de 15 a 20 dias para que a mudança entre em vigor. Além disso, é importante que a medida seja retomada apenas após a realização do segundo turno das eleições municipais, marcada para o dia 27 de outubro, para que isso não afete a logística. Enem 2024 tem mais de 5 milhões de inscritos. As provas serão nos dias 3 e 10 de novembro. Fabiola Altran é quem traz os detalhes dessa prova. Sai o cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio 2024. A programação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. São mais de 5 milhões de inscritos nessa edição. É o maior número desde 2020. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Na primeira etapa, o participante fará a redação e deverá responder a 45 questões de linguagens entre língua portuguesa, inglês ou espanhol e 45 de ciências humanas.
Já no final de semana seguinte, são 45 questões de matemática e mais 45 de ciências da natureza. Os portões vão ser abertos ao meio-dia e fecham 13h. A prova tem início 13h e o candidato pode sair sem o caderno de questões a partir de 15h30. Com o caderno só a partir das 6h. A aplicação do exame no primeiro dia termina às 19h e no segundo dia 6h30. O local de prova vai ser disponibilizado no cartão de confirmação da inscrição, que deve ser divulgado cerca de 2 semanas antes do primeiro dia do Enem. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40. E o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, abriu nesta terça-feira chamamento público para entidades assistenciais que desejam participar do programa Auxílio Nutricional e do programa Auxílio Água e Energia. As propostas deverão ser entregues na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social até o dia 4 de novembro. Podem se inscrever em ambos instituições filantrópicas, organizações não governamentais, santas casas de saúde e hospitais sem fins lucrativos, que prestam assistência diária a crianças, adolescentes, idosos, pessoas em recuperação psicossocial, pacientes crônicos, vítimas de queimaduras e demais público-alvo. Para desfrutarem dos benefícios, as entidades devem estar legalmente constituídas em funcionamento. A expectativa é de que cerca de 100 novas entidades sejam selecionadas. O orçamento total para esse chamamento no período de 12 meses é de R$ 833.333 mensais, totalizando R$10 milhões anuais. Os interessados devem atender aos requisitos especificados no edital e enviar as suas propostas dentro do prazo estipulado. E uma operação da Polícia Civil cumpre 13 mandados de busca e apreensão em domicílios de suspeitos de integrarem uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As ordens judiciais são cumpridas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e Eldorado dos Carajás, no Pará. O grupo passou a ser investigado em 2019 por policiais de Trindade, os quais identificaram lideranças da quadrilha e integrantes do seu núcleo financeiro, composto por 11 empresas. As companhias, segundo as apurações, são responsáveis por lavar pelo menos R$300 milhões provenientes do tráfico de drogas realizado em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Maranhão. 3 aviões vinculados ao grupo criminoso foram identificados com registros atribuídos a laranjas. O objetivo da ação da terça-feira, denominada Ouro de Tolo, é obter mais elementos para a conclusão das investigações e aprofundar o conhecimento sobre as atividades dos integrantes, averiguado na primeira fase da operação, deflagrada em 2022. Naquela ocasião, agentes cumpriram 36 mandados de busca e apreensão em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná e São Paulo. E o Detran orienta sobre a liberação de veículos no pátio. Quem traz essas informações, Eduardo Bernardo. O Detran Goiás alerta aos proprietários que tiveram veículos recolhidos ao pátio que busquem quitar os débitos antes de procurar o atendimento presencial. A orientação tem o objetivo de agilizar o processo. Os boletos para quitação de IPVA, licenciamento ou multa podem ser acessados no site go.gov.br/serviços ou no aplicativo Detran GO On. Caso o IPVA esteja atrasado, será necessária a emissão pelo site da Secretaria da Economia do Estado de Goiás, indicando os dados da placa e Renavan, além da emissão do licenciamento e eventuais multas no site do Detran. Diariamente, cerca de 150 pessoas buscam atendimento na autarquia para fazer a liberação de veículos recolhidos ao pátio. Todas as informações sobre a liberação de veículos estão disponíveis no site goiás.gov.br/Detran. Basta o interessado acessar a carta de serviços e buscar por solicitar a liberação de veículo apreendido. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 e o Brasil dominou e goleou a seleção do Peru por 4-0 no estádio Mané Garrincha em Brasília para ganhar a confiança na segunda vitória seguida pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Rafinha, com 2 gols de pênalti, Andréas Pereira de voleio e Luiz Henrique
fizeram os gols da partida que levaram a seleção a 16 pontos em quarto lugar. O Brasil chega a 16 pontos nesse início de retorno, né? Está em quarto lugar, como disse, atrás do Uruguai, com o mesmo número de pontos e a 6 da líder Argentina, que venceu a Bolívia. O Peru, por sua vez, tem apenas 6 pontos e está em penúltimo na tabela, fora da zona de classificação. A seleção brasileira entra em campo novamente daqui a um mês, quando visita a Venezuela no Estádio Monumental de Maturim, no dia 14 de novembro. 5 dias depois, a equipe brasileira enfrenta o Uruguai em Salvador. Às 6 semanas da eleição para presidente no Palmeiras, as 2 chapas candidatas no pleito foram aprovadas no filtro do Conselho Deliberativo. A situação com Leila Pereira e da oposição com Savério Orlandi. A chapa Palmeiras, campeão da atual presidente, recebeu 168 votos. Já o Palmeiras Minha Vida é Você, de Savério Orlandi, teve 85 votos. Foram 10 votos em branco. Desde que o filtro foi adotado na eleição presidencial do clube em 2014, essa é a maior votação que uma candidatura alcança. O recorde anterior era de Maurício Gagliotti na primeira eleição como candidato único em 2016, com 165 votos. Para a aprovação, as chapas precisavam atingir votos de 15% dos membros do Conselho Deliberativo. É o equivalente a 44 de 288 conselheiros. Agora o clube inicia os preparativos para o turno decisivo da eleição. A Assembleia de Sócios, que está prevista para um domingo, no dia 24 de novembro. É nessa Assembleia que os sócios e sócias escolherão quem comandará o Palmeiras pelo próximo triênio até o fim de 2027. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46 e a primeira estimativa para a safra de grãos na temporada 24-25, realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aponta para uma produção de 322,47 bilhões de toneladas. O volume representa um crescimento de 8,3% obtido em 23-24, ou seja, 24,62 milhões de toneladas a serem colhidas a mais do que no ciclo anterior, estabelecendo um novo recorde na série histórica, caso o resultado se confirme ao fim do ano agrícola. Para a área, estima-se um crescimento de 1,9% sobre a safra anterior, passando de 81,34 milhões de hectares. Os dados foram divulgados pela companhia nesta terça-feira, durante o anúncio do primeiro levantamento da safra de grãos 24-25. Neste ciclo, o arroz deverá apresentar um novo crescimento de 9,9% na área semeada. A alta é verificada em todas as regiões do país, com destaque para o centro-oeste e o sudeste, onde o incremento chega a 33,5% e 16,9%, respectivamente. Só em Mato Grosso, os produtores irão destinar mais de 133 mil hectares para o cultivo do grão, com uma elevação de 39,3% quando comparada com a área registrada na temporada 23-24. Em Goiás, esse aumento chega a 24%, índice pouco menor do que o registrado em Minas Gerais, onde se verifica uma alta de 25,1%. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Hoje é o último prazo para os donos do dinheiro retirarem os seus 8 bilhões e 600 milhões que ficaram nos bancos, ou o governo vai meter a mão no dinheiro numa atitude pragmática, porém sem ética. Vocês podem olhar aí nos achados e perdidos em aeroporto, metrô, estação ferroviária do mundo inteiro. Fica lá por anos à disposição. O sujeito vai buscar o guarda-chuva que ficou 2 anos depois. Um par de sapato. É dinheiro. E é dinheiro de muita gente. 6 milhões de pessoas têm dinheiro que vai de R$100 até R$1 milhão. É muito dinheiro. É muita gente. Olha, o governo já tirou, os governos anteriores, eu fui prejudicado nisso, tiraram 0, 0, 0, 0, cada vez que inventavam uma moeda nova. Meu avô depositou na caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal, enquanto eu era menino, o equivalente a uns $70 mil. No meu aniversário depositava. Eu fui lá ver a conta, tinha centavos. E se fossem cobrar comissão de permanência, eu estaria devendo. Porque o Estado brasileiro foi tirando zeros. Assim, isso é confisco. E o governo tira também pela inflação. Está 4,5% aí. A inflação é o que tira do bolso das pessoas, do depósito em conta corrente.
das pessoas. Isso não é ético, além de pegar o imposto. E não fica ético se o governo pega imposto, mas não presta serviços públicos à altura dos impostos que cobra. Outro assunto, o deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, do Novo, denunciou na tribuna que está sendo alvo de um inquérito por ter feito um discurso na tribuna sobre um delegado federal, Fábio Álvares Chor. Está no Supremo. O relator é o ministro Dino, que diz que, numa primeira análise, os fatos podem ultrapassar as fronteiras da imunidade parlamentar, que poderia ser crime contra a honra. Gente, eu não entendo, então, por que está escrito na Constituição, no artigo 53, deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras. Quaisquer palavras. Pode falar da mãe do Papa ou da mãe do presidente da República, quaisquer palavras. Eu lembro da discussão, eu cobri a Constituinte. Dessa discussão participou, por exemplo, o jurista Ives Gandra Martins. E foi uma discussão, assim, muito importante para pôr quaisquer. Porque a imunidade do parlamentar não é dele, pessoal. É daqueles que ele representa. Então ele tem que ter imunidade para poder representar bem o povo. E dizer o que quiser. E foi na tribuna. Foi na tribuna, ainda teve o lugar específico. Foi na tribuna, lá no plenário. Essa Constituição cidadã, claríssima, simples, fácil de entender, está tendo aí cada interpretação, né? E só para encerrar, vejam só, um sinal grave de falta de confiança na economia brasileira, na política brasileira e na estabilidade de leis e de decisões, na previsibilidade de decisões judiciais. Lula disse lá para um japonês que tudo aqui era previsível, mas só neste ano, nos primeiros 9 meses até 30 de setembro, foram retirados na conta financeira do Brasil 52 bilhões e 400 milhões de dólares. Esse número só foi superado no ano da pandemia, em 2020. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64 3661 1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. Seis horas e 53 minutos. Primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, valores a receber. Prazo para sacar dinheiro esquecido no sistema do Banco Central termina hoje, quarta-feira. Três Ranchos decreta situação de emergência após destruição causada por vendaval. Aprovada vacina contra a Mpox para jovens de 12 a 17 anos. Você vai saber dos detalhes destas e outras notícias logo após o break comercial. Por isso, não saia daí. A gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas e 3 minutos, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O pacote de corte de gastos já está na mesa do presidente da República. Ele, nos próximos dias, deve decidir por onde ir. Mas o primeiro item a ser cortado serão super salários do setor público, que, entre outras coisas, desrespeita a lei do teto de salários. O cálculo é que vão ser economizados de 3 a 4 bilhões de reais por ano, apenas fazendo cumprir a lei que estabelece um limite para os salários na esfera pública. O objetivo da equipe econômica com o pacote de corte de gastos é uma redução nas despesas por meio de meio ponto percentual do PIB, o que permitiria o cumprimento da meta em 2025 sem nenhuma medida de aumento de arrecadação. Até agora o governo vem aumentando a arrecadação para cumprir a meta, mas agora é realmente um pacote
pacote de corte de despesas, segundo disseram pessoas do governo federal. Entre as medidas que estão sendo pensadas, um dos focos são os programas sociais para torná-los mais eficientes e mais focados realmente no grupo que devem atender. O abono salarial é um dos programas em análise, mas ainda não se sabe exatamente qual seria a mudança. Desta vez, afirmam fontes, não se está falando apenas em reduzir isenções, mas sim em corte de despesa. A equipe econômica está analisando há bastante tempo as contas públicas e avalia que alguns gastos não deveriam estar sendo feitos ou estão sendo feitos de forma errada e mais cara do que deveriam. Nesse pacote de cortes, há medidas que dependem do Congresso Nacional e outras que podem ser feitas por decisão do Executivo. E os clientes que possuem dinheiro esquecido no sistema de valores a receber do Banco Central do Brasil têm até esta quarta-feira para fazer o resgate. Segundo o Banco Central, 8,6 bilhões estão disponíveis para o saque no sistema. Esse sistema que permite consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas e empresas, deixaram valores para trás em bancos, consórcios ou outras instituições. O prazo de 30 dias para resgate começou a valer em 16 de setembro, quando o presidente Lula sancionou a lei de número 14.973, que trata da reoneração gradual da folha de pagamentos de 17 setores da economia e de municípios até o fim de 2024. A lei estabelece que o dinheiro não resgatado por pessoas físicas e jurídicas poderá ser incorporado pelo Tesouro Nacional. O único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o valoresareceber.bcb.gov.br. Via sistema do Banco Central, os valores só serão liberados para aqueles que forneceram uma chave Pix para devolução. Caso não tenha uma chave cadastrada, é preciso entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento. Outra opção é criar uma chave e retornar ao sistema para fazer a solicitação. 7/6. Aprovada a vacina contra a Mpox para jovens de 12 a 17 anos. Vamos saber dessa novidade com a Fabíola Altran. A Organização Mundial da Saúde aprova uma nova vacina contra a Mpox para adolescentes de 12 a 17 anos. O imunizante é da fabricante dinamarquesa Bavarian Nordic. No mês passado, essa vacina, chamada Jynneos, foi a primeira a receber autorização da OMS para maiores de 18 anos. A decisão de atualizar a faixa etária foi tomada após a Agência Europeia de Medicamentos também estender a aprovação para os mais jovens. A organização descartou riscos adicionais de segurança e destacou evidências de que a resposta imune nos adolescentes foi semelhante à dos adultos. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já havia autorizado de forma excepcional o uso desse imunizante, mas por enquanto só para maiores de idade. De acordo com a OMS, a eficácia da vacina é de 82% no esquema de 2 doses, com um intervalo de 4 semanas entre elas. Uma dose única apresentou proteção de 76%. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. A Prefeitura de Três Ranchos, no sudoeste goiano, decretou situação de emergência após um vendaval causar destruição no município. Na segunda-feira, os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, e 2 escolas municipais passaram por vistoria. 2 dos prédios foram interditados por risco de desabamento. Em nota publicada em rede social da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação ressaltou que as aulas em um CIMEI e uma escola municipal estão suspensas temporariamente. O motivo seria a falta de segurança, já que os prédios sofreram danos com o temporal no último sábado. A suspensão deve durar até que as devidas correções sejam finalizadas. Com a situação de emergência decretada, a ideia, segundo o prefeito Hugo de Leon, é conseguir recursos estaduais e federais para reconstruir a cidade. A Polícia Civil deu início a 5 operações na manhã desta terça-feira que cumpriram mais de 70 mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de homicídios, furtos, assaltos e outros crimes. Alguns desses roubos teriam sido realizados em condomínios de luxo e causado prejuízo de mais de 50 milhões de reais. Os mandados também são cumpridos contra crimes de lavagem de dinheiro, receptação, adulteração de veículos e desvio de carga. De acordo com a instituição, mais de 140 policiais civis
atuaram no cumprimento dessas medidas. Uma das operações, a chamada Domus, cumpre 21 mandados judiciais em São Paulo, sendo 8 mandados de prisão preventiva, 13 de busca e apreensão contra uma organização criminosa envolvida em furtos e roubos de condomínios de luxo em 5 estados brasileiros, que, como dissemos, ultrapassaram 50 milhões de reais. A polícia descreveu que os suspeitos faziam levantamento de dados e, a partir dele, entravam em condomínios de luxo se passando por moradores ou visitantes. Com acesso ao local, eles invadiam apartamentos quando os moradores não estavam no local e pegavam os objetos de valor encontrados. Segundo as investigações feitas em conjunto com a Polícia Civil do Paraná, o grupo teria cometido crimes nos estados de Goiás, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E a Polícia Civil está investigando ameaças e tentativas de extorsão contra advogados de Rio Verde. As ligações que tem o DDD do Rio de Janeiro começaram após o assassinato do advogado Cássio Bruno Barroso, morto em frente ao seu escritório que trabalhava no último dia 3 de outubro. Segundo o delegado Jorge Mesquita, os criminosos ligam para os profissionais e exigem pagamentos em troca de liberação de comparsas presos. Até o momento, 4 advogados já registraram boletins de ocorrência sobre as ameaças recebidas. O caso mais recente ocorreu nesta segunda-feira. Durante a ligação, o suspeito fez ameaças diretas à advogada com detalhes sobre o seu endereço e os nomes dos seus filhos. O suspeito alegou ter chegado até a vítima por meio de um suposto delegado, ao que ela teria feito uma denúncia anônima. O criminoso revelou que o delegado estava cobrando R$100 mil para soltar um comparsa e que a facção criminosa já havia pago 53 mil. Ele ainda pediu entre 3 e 5 mil reais como uma forma de agradecimento. Em ligação para outro advogado, que durou cerca de 11 minutos, o suspeito também fez ameaças e exigiu uma transferência de R$5 mil. O programa do Goiás Social do governo de Goiás é selecionado pelo Criança Esperança. A reportagem é com Juliana Carnevale. O programa Meninas de Luz, uma iniciativa do Goiás Social e da OVG, foi reconhecido nacionalmente pelo Criança Esperança, projeto promovido pela TV Globo em parceria com a Unesco. Entre diversas iniciativas de todo o país, o programa foi selecionado com o projeto Redes de Histórias, que vai proporcionar vivências literárias com jovens mães em vulnerabilidade social atendidas no Centro de Juventude Tecendo Futuro, em Goiânia. O reconhecimento vai destinar R$100 mil em recursos para que o projeto passe a integrar a gama de ações oferecidas pelo governo do estado por meio do Meninas de Luz. O investimento do Criança Esperança será aplicado na criação de oficinas de convivência e aprendizado no Centro da Juventude Tecendo Futuro. No local, as participantes vão poder ter acesso à literatura infantil qualificada e explorar temas relevantes relacionados à maternidade, à cultura e à cidadania em encontros semanais. Mantido pelo Goiás Social e pela OVG, o programa Meninas de Luz oferece atendimento gratuito a jovens gestantes e a seus bebês de até 1 ano de idade. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13 agora, 7h13, Jornal Verde Vale com você nesta quarta-feira. Olha, o Mundial de Clubes de 2025 segue sofrendo duras críticas. O presidente de La Liga, Javier Tebas, pediu que a FIFA retirasse a competição do calendário. Segundo ele, o torneio, que terá a primeira edição do novo formato no próximo ano, não é necessário e não tem o interesse dos atletas. A reclamação feita por Javier Tebas aconteceu durante um fórum sobre o futebol europeu em Bruxelas, na Bélgica, organizado pela União de Clubes Europeus. Na ocasião, o presidente de La Liga ainda reclamou que a competição não tem os patrocínios previstos. Além da reclamação do presidente da La Liga, um dos principais jogadores do Manchester City e da seleção da Bélgica, De Bruyne, também já se colocou contra a realização dessa competição por causa do calendário. O meia criticou a FIFA e a UEFA por aumentarem as competições e deixarem pouco espaço de descanso e pré-temporada. O novo Mundial de Clubes está marcado para acontecer entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025. A competição terá o mesmo formato da Copa do Mundo, com 32 seleções. O Manchester City é um dos 12 times da Europa classificados para o torneio. Do Brasil, Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão garantidos. Das 32 equipes, 30 estão definidas. Restam apenas
o representante dos Estados Unidos por ser o país sede e o campeão da Libertadores de 2024. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A exportação de milho do Brasil em outubro foi estimada em 6,22 milhões de toneladas, de acordo com dados da Associação Nacional de Exportadores de Cereais, divulgados nesta terça-feira. Até a semana passada, a previsão era de embarque de 5,68 milhões de toneladas. Já a exportação da soja deve alcançar 4,34 milhões de toneladas em outubro, um pouco acima das 4,12 milhões estimadas há uma semana. Para o farelo de soja, os embarques do Brasil estão projetados em 2,47 milhões de toneladas neste mês, contra 2,28 milhões vistas na semana passada. A terça-feira chegou ao fim com preços futuros do milho registrando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 68,60 e R$ 72,90. O vencimento novembro 24 foi cotado a R$ 68,60, com valorização de 1,81%. Já o janeiro 25 valeu R$ 71,83, com uma alta de 1,45%. O março 25 foi negociado por R$ 72,90, um ganho de 0,48%. E finalmente o maio 25, que teve o valor de R$ 72,23, uma elevação de 0,39%. De acordo com a análise da Agrinvest, os futuros do milho operaram em alta na Bolsa Brasileira, após a Conab revisar para baixo alguns números de oferta e demanda na temporada 23-24. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16. E os eleitores dos 52 municípios que terão segundo turno devem fazer a justificativa de ausência na votação se não puderem comparecer ao pleito que será realizado no dia 27 de outubro. Assim como ocorreu no primeiro turno, não há possibilidade de voto em trânsito. Pelas regras eleitorais, o eleitor que não estiver em seu domicílio eleitoral deve justificar a ausência na votação. O prazo para a justificativa é de 60 dias após cada turno, que conta como uma eleição. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo. Quem não votou no primeiro turno tem até 5 de dezembro deste ano para justificar. Para o eleitor que não vai votar no segundo turno, o prazo de justificativa vai até o dia 7 de janeiro do ano que vem. E uma pesquisa mostra que o salário mínimo deveria ser de R$ 6.600 para custear as despesas das famílias brasileiras. Os detalhes é com Humberto Ferretti. O salário mínimo deveria ser de R$ 6.657 no Brasil, quase 5 vezes o valor definido pelo governo, que é de R$ 1.412. O cálculo é do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, e considera as despesas básicas de uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 filhos, com moradia, comida, saúde, educação e lazer, entre outros direitos que estão previstos em lei. As contas foram feitas com base no preço da cesta básica de setembro. Uma compra completa no supermercado custava R$ 792 em São Paulo, capital com o valor mais alto apurado pelo DIEESE. Já a cesta básica mais barata foi a de Aracaju, 506. Na média, o brasileiro teve que trabalhar no mês passado 102 horas para ganhar o suficiente para fazer uma compra completa, ou seja, 2 semanas e meia, no caso de alguém com uma jornada de 8 horas por dia, de segunda a sexta. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. 7h18. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, o governo envia projeto que aumenta a pena para crimes ambientais. 5 operações cumprem mais de 70 mandados contra suspeitos de homicídios, furtos e assaltos, com mais de 50 milhões de prejuízo. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já trazendo tudo para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28. Já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 16 de outubro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação.
Olha, o governo federal anunciou ontem o envio de um projeto de lei que endurece as penas para quem comete crimes ambientais no país. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a proposta aumenta de 4 para 6 anos a pena para delitos como de atear fogo em vegetação e estabelece que o crime seja inicialmente cumprido em regime fechado de prisão. Atualmente, as penas que variam de 2 a 3 anos normalmente não levam à prisão e ainda propiciam uma rápida prescrição dos crimes. O projeto de lei é uma resposta à onda de incêndios florestais que devastou o país ao longo dos últimos meses, em praticamente todas as regiões. Até o fim de setembro, o Brasil já havia registrado cerca de 200 mil focos e queimadas desde o início do ano. Mais da metade do total teve início na Amazônia. A Polícia Federal abriu 85 inquéritos para apurar casos com indícios de incêndios criminosos. O Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, será responsável por liderar um teste clínico histórico para a saúde pública mundial, uma etapa do desenvolvimento de uma vacina contra a hanseníase. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou nesta segunda-feira a realização dos testes em humanos e, se a pesquisa obtiver as respostas desejadas, esse pode ser o caminho para a população brasileira contra uma vacina gratuita, contra essa doença. Candidata a ser a primeira vacina contra a hanseníase, a Lepvax foi desenvolvida pelo Instituto Americano de Pesquisa Biotecnológica sem fins lucrativos. Com a moderna tecnologia de subunidade proteica, a vacina teve testes pré-clínicos promissores contra a bactéria causadora dessa doença. Antes de chegar à etapa de estudos em humanos aqui no Brasil, que contará com 54 voluntários, a vacina já teve sua segurança demonstrada em testes em 24 pessoas sadias nos Estados Unidos. O estudo mostrou a segurança da vacina, sem nenhum registro de evento adverso grave. Também apontou imunogenicidade, ou seja, a capacidade de estimular a resposta imunológica. Financiamento climático deve dominar as discussões da COP29. Vamos saber os detalhes com Renê Almeida. O Senado Federal, nesta terça-feira, projetou alguns assuntos e a posição brasileira a ser adotada na COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorre em novembro. De acordo com as palestrantes, o financiamento climático dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento deve ser o centro das negociações. A secretária de Mudança Climática do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, falou sobre o assunto. Como todos nós sabemos, a meta hoje anual de 2020 a 2025 era 100 bilhões. Essa meta foi atingida só em 2022, mas agora foi atingida pela primeira vez. E agora já estamos debatendo quanto mais de recurso a partir de 2025 vai ser dada para os países em desenvolvimento implementarem as suas NDCs e fazerem as transições e financiar também coisas de adaptação. O tempo para a meta de financiamento, se de 5 ou 10 anos, também deve ser alvo de discussões. A diretora do Departamento do Clima do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Lilian Beatriz, ressaltou que as guerras ao redor do mundo e novas políticas climáticas internas dos países, necessariamente mais ambiciosas do que as anteriores, devem influenciar nas negociações. Os países em desenvolvimento querem que o novo objetivo seja bastante superior aos 100 bilhões e que ele venha com regras de acesso, né, mais claras, de transparência mais clara. O que é, afinal, financiamento climático? Quem tem que reportar, ele pode reportar o quê? Para valer como ser financiamento climático e trazer mais segurança, né, mais certeza de que esses recursos estarão disponíveis para os países em desenvolvimento financiarem as suas transições. A COP29 está marcada para ocorrer entre os dias 11 e 22 de novembro em Baku, capital do Azerbaijão. O presidente Lula deve participar presencialmente do evento. Vale lembrar que em 2025, a Conferência do Clima da ONU está marcada para ocorrer no Brasil, em Belém do Pará. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h33. A Polícia Militar de Goiás prendeu um homem suspeito de chefiar um esquema criminoso de falsificação e comercialização de diplomas acadêmicos em Morrinhos. A operação deflagrada pela Força Tática do 26º Batalhão de Caldas Novas ocorreu na noite da última segunda-feira. Segundo a corporação, tudo começou com a denúncia de movimentações atípicas que indicavam possível tráfico de drogas em um ponto da cidade. Durante a abordagem aos suspeitos, agentes encontraram 10 gramas de substância análoga à cocaína. Questionado, o homem demonstrou nervosismo e comportamento incoerente. Com isso, os policiais suspeitaram que tivesse mais ilícitos na casa do suspeito, perto do ponto de drogas. No local, os policiais fizeram buscas e encontraram cerca de 50 diplomas de ensino superior falsificados juntamente com equipamentos como computador e impressora que eram usados na produção desses documentos. O suspeito confessou que oferecia os itens em redes sociais. Ele cobrava entre R$400 e R$600 a depender do curso. Detran orienta sobre liberação de veículos nos seus pátios. Vamos saber quais são essas orientações com Eduardo Bernardo. O Detran Goiás alerta aos proprietários que tiveram veículos recolhidos ao pátio que busquem quitar os débitos antes de procurar o atendimento presencial. A orientação tem o objetivo de agilizar o processo. Os boletos para quitação de IPVA, licenciamento ou multa podem ser acessados no site go.gov.br/serviços ou no aplicativo Detran GO On. Caso o IPVA esteja atrasado, será necessária a emissão pelo site da Secretaria da Economia do Estado de Goiás, indicando os dados da placa e Renavan, além da emissão do licenciamento e eventuais multas no site do Detran. Diariamente, cerca de 150 pessoas buscam atendimento na autarquia para fazer a liberação de veículos recolhidos ao pátio. Todas as informações sobre a liberação de veículos estão disponíveis no site goiás.gov.br/Detran. Basta o interessado acessar a carta de serviços e buscar por solicitar a liberação de veículo apreendido. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h36. Com o fim da data FIFA, automaticamente voltam os campeonatos nacionais. E de cara no Brasileirão terá um clássico carioca entre Flamengo e Fluminense no Maracanã na quinta-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. No entanto, de acordo com o jornalista Fred Gomes, não há mais bilhetes disponíveis para a torcida rubro-negra, apenas para os tricolores no setor sul do estádio. Até a tarde da terça-feira, 43.864 ingressos já haviam sido vendidos. Flamengo e Fluminense se preparam para o clássico com treinos desde a semana passada. As equipes, porém, contam com desfalques de alguns jogadores que estão com as seleções. No caso do rubro-negro, são 7 atletas: Fabrício Bruno, Gerson Pulgar, Plata, Varela, De La Cruz e Arrascaeta. Por outro lado, no tricolor, 2 jogadores, João Arias e Fecundo Bernal. Além disso, aliás, o Flamengo fretou um jatinho para contar com todo o seu elenco no último treino antes do clássico.